Gostaria primeiro de agradecer ao convite para participar deste seminário sobre profissionalização em ciências da religião. Em forma de vídeo, porque infelizmente estarei viajando nessa época, mas a presença, o interesse de estar presente com vocês é maior. E a generosidade da professora Thais, que me convidou também, permitiu que a coisa acontecesse dessa maneira. Assim sendo, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que ciências da religião, que é uma experiência, uma graduação, uma pós-graduação relativamente recente, está em busca dos seus processos e mecanismos de profissionalização, ou seja, terminada essa graduação, terminada essa pós-graduação, o que fazer com este profissional? Onde essas pessoas podem atuar? Na minha cabeça, na minha percepção, elas têm uma infinidade de locais onde atuar e principalmente nos locais onde precisa acontecer a assistência religiosa e espiritual. Atualmente, desde alguns anos, a assistência espiritual em unidades religiosas ou em unidades de internação, regidas por lei inclusive, são normalmente levadas por pessoas que têm teologia. Ou seja, para que você seja capelão, você precisa ser teólogo. E para você ser teólogo, você só tem duas opções, que é ou você é padre ou você é pastor. Essa foi uma das vertentes que nos animou a constituir um grupo chamado Núcleo de Assistência Voluntária e Espiritual no Instituto Nacional do Câncer, desvinculado dessa formação, desse processo de capelania. Então nós instituímos esse grupo, que é um grupo interreligioso, há 18 anos, e onde nós buscamos continuamente, desde a sua fundação até agora, aprender, como eu disse, continuamente com o nosso dia a dia, com a experiência com cada uma das pessoas. E nós utilizamos uma metodologia normalmente não utilizada no meio acadêmico de humanas, que é a metodologia da qualidade total, onde a gente utiliza processos. A gente olha o fato como um processo. Ele tem que ser desenvolvido de uma determinada razão, ele tem que ter uma finalidade, ele tem que cumprir uma tarefa e ele precisa, de alguma maneira, ser medido. O fato do cientista da religião, na minha opinião, ter uma prevalência sobre o teólogo é a não existência, no caso do cientista da religião, de uma predominância ideológica religiosa. Ou seja, não há um viés religioso. Então, na minha opinião, o campo da saúde é um campo extraordinariamente interessante como exercício profissional de coordenar grupos de assistência espiritual e religiosa em ambientes hospitalares. Não havendo nenhum problema quanto em qualquer outra área, são imensas as possibilidades que acontecem, mas que também precisam ter um amadurecimento, vamos assim dizer, uma compreensão do que é o cientista da religião, por ser uma especialização tão recente. Eu tenho tido, nesses anos todos, experiências as mais variadas possíveis, a ponto de nós, hoje, trabalharmos de uma maneira diferente, ou seja, nós não utilizamos nenhuma técnica de capelania, de abordagem, de anamnese espiritual, ou coisa que todos os lugares acadêmicos nos orientam a fazer para abordar os pacientes, né?
São vários os questionários que existem, questionários validados, inclusive pelas academias, para fazer avaliações ou anamneses espirituais. Nós observamos e constatamos no cotidiano, na prática, que detalhes podem influenciar pesadamente na nossa abordagem, levando em consideração, inclusive, que nós estamos num país de uma constituição religiosa muito plural. Nós não somos os Estados Unidos, que tem uma formação evangélica pesada ou católica pesada. Nós não somos lugares onde predomina uma determinada ausência de religião. Ao contrário, aqui tudo se mistura, aqui tudo se entrelaça. Isso faz uma diferença muito grande para a abordagem. Então nós observamos, por exemplo, que se nós nos aproximássemos das pessoas que antigamente era o nosso foco, pacientes e familiares, e hoje nós aprendemos que a gente tem, são usuários, o que nós temos realmente são usuários, pessoas que vão utilizar da nossa escuta qualificada, da nossa escuta acolhedora, do nosso acolhimento, para poder aliviar alguma dor, aliviar algum sofrimento. Então, quando a gente se aproximava do nosso usuário, a gente sempre dizia: olha, eu sou Adalberto, eu sou do Núcleo de Assistência Voluntária Espiritual, nós gostaríamos de conversar. Acabou a conversa. Para muita gente, na hora que eu digo que eu venho de algum lugar que trata de espiritual, para muita gente acabou a conversa ali. Então nós tivemos, com o passar do tempo, na observação, no dia a dia, no cotidiano, de ver que nós precisávamos de uma abordagem diferente, não escondendo a nossa realidade. Nós somos voluntários do NAVE, gostaríamos de conversar com o senhor, com a senhora está disposto, a senhora está disposta, o senhor permite, a senhora permite. Nós dizemos, inclusive, que nós somos, mas não abrimos o texto da nossa sigla, porque ela pode causar algum impacto imediato. Quem está no ambiente hospitalar, especialmente quem está no ambiente de câncer, por exemplo, fica muito inseguro com as suas afirmativas. Será que se eu disser que eu sou evangélico, que eu sou umbandista, que eu sou católico, que eu não tenho religião nenhuma, essa pessoa que está me perguntando se eu tenho alguma crença vai causar algum processo ao meu redor? Isso é uma dificuldade grande. Então, nós aprendemos com os pacientes, fazendo uma abordagem totalmente diferenciada, que nós passamos a chamar de espiritualidade inversa. Nós não vamos levar nada ao paciente, nós vamos abrir o nosso coração e os nossos ouvidos para a necessidade que ele, o paciente ou usuário, venha nos apresentar. E não sei se é de Chico Buarque de Holanda, uma frase que diz assim: há uma grande distância entre a intenção e o gesto. E eu vejo essa distância no cotidiano, porque nas formações, nas graduações, tanto da área de teologia quanto da área de ciências da religião, eu fiz pós-graduação nessa área, então eu tenho um lugar de fala para poder trazer essa minúcia de que aquilo que na teoria é colocado, ela tem que ser purificada, ela tem que ser trabalhada para chegar à beira do leito. Então, entre a intenção e o gesto, realmente é um abismo muito grande. E a gente aprende mesmo na beira do leito, conversando com a pessoa, entendendo e ouvindo aquilo que a pessoa tem para nos dizer. E aí, nós podemos dizer assim: tudo que você aprendeu na academia, nos livros, nos estudos, são recursos importantes para que você possa trabalhar, mas não é o suficiente. Você precisa necessariamente de um jogo maior.
Nós dizemos na nossa formação dentro do Instituto que da portaria do hospital existe um guarda-volumes onde você, ao chegar, abre a sua portinhola imaginária, coloca lá dentro suas convicções, seus conceitos e preconceitos, fecha, guarda a chave, entra limpinho dentro da instituição, faz 1 minuto de meditação ou oração ou prece, seja lá o que você queira fazer, para harmonizar o seu ser, e aí sim, absolutamente tranquilo, você vai ao encontro do usuário. Quando você sair, você pega lá a chavezinha, abre lá o seu lock, pega suas convicções, enfia no bolso outra vez e vai embora. É uma maneira bastante interessante de você entender que não se leva nada a ninguém. O que você quer está com a pessoa. É a pessoa que devolve para você. É a pessoa que oferece para você. Então, eu vou aproveitar esse momento que me deram, essa oportunidade que me deram, para contar alguns eventos sobre como isso se processa no cotidiano. O primeiro evento eu vou começar com a saudação a Totô Baloeia. Para quem conhece, é uma saudação de Umbanda e Candomblé. E a história se dá, eu vou chamar a pessoa de Sueli. A Sueli era uma paciente com um tumor de ovário muito grande, que estava numa situação absurdamente decaída. A criatura não tinha força para pentear o cabelo, ela estava jogada. Estava já numa fase de fazer um tratamento paliativo, fazendo esvaziamento da ascite abdominal, do líquido abdominal, porque já tinha a doença muito disseminada. E junto com isso, um processo de decaimento clínico geral muito grande, e deprimida e muito para baixo. E numa das visitas que nós fizemos a Sueli, ela pergunta, eu estou morrendo. Será que eu podia pedir ao meu pai de santo para vir aqui fazer a minha entrega ao Mulu? O Mulu é o orixá da saúde, da doença, aliás, e da morte. Aquilo acontece numa situação em que a gente fica com alguns dilemas para resolver. Primeiro dilema é que a enfermaria era uma enfermaria de 4 leitos. Como que eu vou colocar esse tipo de atividade dentro de uma enfermaria de 4 leitos? Porque a gente estaria invadindo o espaço das outras pessoas. E aquilo virou um dilema. E falei para a Sueli, tranquilo, Sueli, olha, você me dá um dia, 2 talvez, eu vou arranjar um jeito. E dei o telefone, liguei para o pai de santo dela, acertei as coisas todas e verifiquei junto com o pessoal da enfermagem a oportunidade que nós teríamos, porque tem umas 4 ou 5 mini enfermarias no INCA, que são de 2 leitos, quando uma delas estivesse vazia. Oportunamente, nós tínhamos uma vazia no dia seguinte. Então eu pedi que segurassem por algumas horas, não precisava de 24 horas, precisava de algumas horas, aquela enfermaria, transferindo Sueli para lá, e estava combinado já com o pai de santo dela que viesse fazer o que tivesse que ser feito. Não sabia efetivamente o que tinha que ser feito. E ao chegaram com a recomendação que nós tínhamos dado de virem vestidos normalmente, enfim, não causar nenhum tipo de estranhamento para as pessoas. Entraram na enfermaria, cada um foi lá para o banheiro da enfermaria, trocaram suas roupas, botaram seus paramentos, botaram suas guias, e eles vinham munidos de um saco de lixo de quase 100 litros, uma quantidade muito grande. E eu fiquei um pouco preocupado, dizendo, olha, aqui a gente não pode ter batuque de tambor, a gente não pode ter velas e a gente não pode ter fumaça, porque tem esses
splinters aí no teto que podem ser acionados com calor, com fumaça e batuque ou cantar muito alto pode causar algum tipo de constrangimento a outra pessoa. Perfeito. E perguntei também se eu poderia assistir. Autorizado ao fato, eles foram, trocaram a sua roupa, voltaram e começaram um cântico ao redor da Sueli, e era um cântico típico deles, muito, muito bonito até, muito baixinho, mas forte. E começaram a abrir o saco, que eu não sabia o que continha. Era um saco de pipoca. Pipoca. Não, você pensa o que é 100 litros de pipoca. É o que tinha dentro do saco. E eles foram cobrindo o corpo da Sueli. A ponto de nós só vermos o rostinho do lado de fora, o nariz e o rostinho do lado de fora, o resto todo coberto de pipoca. E continuaram com seu fazer ao redor da Sueli, até que deram por concluído, não é? Recolheram tudo, não ficou uma pipoca no chão. Recolheram tudo, botaram tudo dentro do saco outra vez, colocaram lá, trocaram suas roupas, botaram também lá nas suas bolsas, se despediram de Sueli muito carinhosamente e eu pedi à enfermagem que levasse Sueli de volta para o local onde ela realmente estava internada. Todos agradeceram, foram embora. Então, acabou o fato. Ela deitou-se. No dia seguinte, fomos ver Sueli. Sueli estava sentada à beira do leito, lépida e fagueira, penteando os cabelos, vívida como nunca, a ponto de ter alta para ir para casa receber cuidados paliativos em casa. O que aconteceu ali? Você pode ter várias opiniões. Na minha modesta opinião, o ritual foi atingir dentro dela uma energia que estava adormecida, uma energia que foi ativada e ali aquela força veio, subiu e se apoderou dela. Não estou dizendo de santo, de orixá, pode até ter esse tipo de percepção, mas eu estou dizendo de uma força vívida que todos nós carregamos e às vezes não utilizamos por desconhecê-la, por não saber onde ela reside. Então esse é um caso que você pode dizer, e aí? E aí nada, isso não está no livro, isso não está em lugar nenhum. Uma outra situação que nós podemos trazer como o relato assim, de experiências interessantes foi o que eu chamaria de as meias do perdão. Eu estava passando por uma fase muito interessante, que era uma fase recente de perda da minha mãe. Ela tinha falecido e todas as pessoas estavam muito preocupadas comigo, filhos e amigos. Você vai ficar sozinho na sua casa, é Natal, como é que você vai fazer? E eu estava sozinho, realmente, na minha casa. Mas muito em paz, muito tranquilo. E eis que o padre que nos atendia no hospital, nas questões que demandavam assistência católica, telefona para mim e diz assim, você está onde? Eu falei, estou em casa. E vai fazer o quê? Eu falei, nada, eu vou jantar, vou fazer umas preces, orações e vou dormir. Olha, isso era tarde, era assim, a tardinha. Olha, você pode vir para cá. Eu às 19 horas celebrarei a missa do Galo, porque é centro da cidade do Rio de Janeiro, a gente não pode celebrar meia-noite por causa das seguranças das pessoas. Eu vou celebrar às 19 horas, vai até umas 20, 30, mais ou menos, é uma missa um pouquinho mais longa. Depois eu vou visitar os pacientes internados no INCA
que não tiveram licença para ir para casa. Sim. Por que você não vem para cá e faz isso junto comigo? Eu pensei e falei, ué, isso é uma coisa interessante, isso é diferente do que ir para festas de amigo oculto. Primeiro, eu não estava no clima. Segundo, nunca gostei desse momento festivo, que normalmente as pessoas se perdem ali no meio e acaba sempre numa briga fenomenal. Então, o convite do padre me agradou, lá fui eu, saí da minha casa, são 1h30 daqui até aonde está o centro da cidade, o INCA, no Rio. Fui, participei da missa, sim, e depois saímos os dois conversando e fomos fazer as visitas aos pacientes que tinham restado no hospital. E um detalhe importante disto é que a gente tinha sempre a preocupação de não entrar nas enfermarias desejando Feliz Natal. A gente não sabe como é que está a emoção do indivíduo, a gente não sabe como é que ele está naquele momento. Então a gente entrava nas enfermarias pedindo licença das pessoas que estavam lá, remanescentes, dizendo, olá, com licença, nós somos voluntários, viemos aqui desejar ao senhor, a senhora, uma noite abençoada. Que a sua noite seja muito tranquila, que a sua noite seja muito calma, que a sua noite seja revestida de bênçãos. Eles desejavam a gente um Feliz Natal. Eles, os pacientes, desejavam a gente um Feliz Natal. Sistematicamente isso foi acontecendo. Então, num determinado corredor, nós combinávamos de pegar uma ponta, ele pegava outra ponta e a gente ia se encontrando no meio, depois descia para o andar de baixo e assim sucessivamente. Num determinado corredor ele foi lá para a ponta e quando eu entro no corredor vejo uma mulher chorosa com um par de meias na mão. E eu me detive ali e disse para ela, senhora, a senhora está passando bem? Obviamente que não, uma pergunta idiota, uma pessoa parada no corredor na véspera de Natal, com um par de meias na mão, chorando, mas enfim, a gente às vezes tem que fazer perguntas idiotas, sim. Tem alguma coisa que eu posso fazer pela senhora, que eu posso ajudar a senhora tem, enfim. E ela me disse, meu marido está ali, ela estava aqui, a porta na frente, era a porta da enfermaria, e ela me disse, meu marido está ali morrendo. E a enfermaria está muito gelada. Eu já tentei 3 vezes calçar meias neles e me mostrou as meias. E ele faz uma força danada para tirar as meias. Ele está morrendo, eu queria que ele morresse com os pés aquecidos. E ele já tirou 3 vezes. E aí eu parei, olhei para ela, fiquei assim alguns minutos, não, mas alguns segundos de reflexão, olhando para o que ela me disse, porque uma das coisas interessantes da beira do leito é você não estar pronto para responder nada. Hoje nós temos uma incapacidade tremenda de ouvir, processar, para depois dar alguma ação ou atitude. E eu fiquei refletindo sobre o que seria isso, né? O que seria isso? 3 vezes e 3 vezes rejeitada. E aí eu perguntei a ela assim, senhora, uma pessoa que está morrendo, na sua opinião, na minha opinião, por exemplo, eu vou lhe dar a minha opinião, a senhora não está pedindo, mas eu vou lhe dar a minha opinião. Uma pessoa que está morrendo, ela não tem o direito de morrer do jeito que ela quiser? Sem meias, com meias, a senhora já tentou 3 vezes ser generosa com ele, calçar-lhe as meias para que ele não sinta frio nos pés. 3 vezes ele já tirou as meias e a senhora está aqui, ele está ali morrendo. Não seria interessante a senhora deixar ele ir como ele quer? E aí eu disse para ela assim, senhora, por que a senhora não me dá essas meias um pouquinho? Me empresta essas meias um pouquinho. Peguei as meias da mão dela e fui me encontrar com o padre lá no fundo do corredor.
e disse para ela: a senhora vá para a beira do leito, fique lá com ele, não fique aqui afastada, se ele está morrendo, a coisa mais triste do mundo é você morrer sozinho. Detalhe só, que é a cereja do bolo dessa história. Quando eu perguntei a ela se ela não acharia interessante que ele morresse do jeito que ele quisesse, ela me respondeu com um olhar bem raivoso: é porque o senhor não sabe o que ele fez comigo a vida inteira. Ou seja, caiu a ficha, calçar-lhe as meias contra a vontade era a última vingança possível que poderia acontecer. E foi quando eu lhe pedi as meias emprestadas, fui até o finalzinho do corredor com as meias e pedi que ela fosse à beira do leito. Fomos fazendo as nossas coberturas e percebemos que ela tinha voltado já para o corredor, né? E no corredor ela continuava chorando. Pedi ao padre que se afastasse, que seguisse em frente, e me aproximei dela e perguntei a ela: então, a senhora está melhor? Ela me disse: ele morreu. E aí, e a senhora, como está se sentindo? Pois é, o senhor me pegou as meias e eu fui lá para a beira do leito. Disse para ele: eu não vou mais lhe calçar as meias. Eu não vou lhe calçar as meias. E ele me agradeceu e pediu perdão de tudo que tinha feito comigo. Olha, moça, eu chorei tanto. Eu imaginava tudo nesse mundo, menos que nesse exato momento, ele fosse cair em si e me pedir perdão. E quer saber? Eu perdoei. Perdoei sim. E eu estou aqui fora chorando, não é mais de dor, não é mais de desespero, eu estou aqui chorando de alívio por ter tirado de dentro do meu coração uma pedra tão pesada. E aí, ela me pediu se poderia me dar um abraço e abraçou e chorou aí sim, um choro de dor, não um choro de raiva, não um choro de nada, um choro de dor. E ao final eu lhe dei as meias de volta, ela disse: não preciso mais, o senhor dê para quem o senhor quiser. De novo, as meias do perdão não estão nos livros, elas estão lá na beira do leito. E para finalizar com uma historiazinha mais leve, nós vamos a um determinado momento a um leito e a pessoa muito alegre, muito efusiva, dizendo que que bom que vocês vieram nos visitar, que bom que vocês vieram conversar comigo e tudo mais. E, enfim, a conversa foi muito tranquila. Tem horas que a receptividade é muito boa, tem horas que a receptividade às vezes é cruel, mas nesse caso foi muito bom. E nós estávamos na conversa e eis que de repente a gente não oferece, por exemplo, oração a ninguém, a gente não oferece passe a ninguém, a gente não oferece nada, a gente espera que a pessoa manifeste seus desejos. E aí, num determinado momento, esse senhor vira para a gente e diz assim: vocês sabem a oração de São Jorge? Eu disse: olha, eu sei uns trechos, mas eu não sei a oração. Eu posso olhar aqui no celular e aí, se o senhor quiser, a gente faz a oração juntos. Ele disse: não, eu queria ter ela comigo. Tá bom, então você faz o seguinte, me dá um minutinho, que eu vou descer lá na secretaria, vou imprimir a oração de São Jorge, trago já para o senhor. Assim a gente fez, descemos, fizemos a impressão da oração, levamos de volta para o senhor Jorge, vamos chamá-lo assim. E aí ele agradeceu imensamente, pediu que nós fizéssemos naquele momento, lêssemos a oração junto com ele, e ele muito contrito, nos acompanhou na oração e ficou muitíssimo agradecido por ter recebido a oração impressa. E quando nós estávamos saindo, ele disse: você sabe por que eu estou lhe pedindo a oração?
Não, eu não sei. Teria motivo? Tem. Todas as noites, São Jorge aparece no teto da enfermaria e vem conversar comigo. E aí, eu precisava ter a oração para poder orar para ele em agradecimento pela sua visita. Mais uma vez eu digo para vocês, eu vou discutir com este moço se ele estava tendo uma miragem, se ele estava tendo uma visão, se ele estava tendo uma alucinação. Não. A verdade que ele vê é a verdade que existe. Então, respeitemos isso também. Este é um pequeno cenário para nós vermos o quanto há para se fazer no ambiente hospitalar, com o cientista da religião sendo um elemento coordenador, preponderante, discutindo o equilíbrio entre as formas de assistência e principalmente trabalhando os aspectos da interreligiosidade e da não intolerância. Mais uma vez eu agradeço muito a paciência de todos, agradeço muito a oportunidade de estar participando desse seminário, desse simpósio, torcendo para que ele seja um sucesso que já deve ser, porque quem se dedica a uma área como essa tem um coração diferente. Então, boa sorte a todo mundo e muito obrigado.